Bom dia, boa tarde, boa noite, Supremos. Estou muito feliz em conversar um pouquinho com vocês, em falar um pouco sobre mim, sobre a garota Dali. Ao longo das nossas programações, vocês vão estar entendendo por que a garota Dali, qual o motivo, qual a razão. Eu espero realmente que seja proveitoso para vocês e que o tempo que nós gastemos juntos seja divertido, empolgante, e eu espero mesmo que vocês sejam entretidos. Mas esse podcast, essa fala inicial, ela vem para tratar um pouco sobre esse tema que está aí, que é sou autista, de fato. Eu tive o diagnóstico em 1998, eu tinha 8 anos de idade e aos poucos eu fui compreendendo o meu diagnóstico, compreendendo as minhas diferenças e sempre me aceitei como um ser humano diferente de todos. Nunca me achei bizarra ou esquisita, mas infelizmente a gente sabe que é essa característica que dão para pessoas diferentes, né? Normalmente a gente recebe a característica de estranho, esquisito e até bizarro. Mas com o passar do tempo você vai se aceitando quem você é e aceitando suas diferenças. Bom, pra gente entrar um pouco antes de eu ter recebido o diagnóstico, eu fui uma criança interessante, posso assim dizer. Eu não era uma criança tão criança. Eu me sentia um espírito velho, um espírito antigo, digamos assim. Eu tinha comportamentos que fizeram a minha mãe me observar mais de perto, tentar entender por que eu era um bebê tão diferente, um bebê tão, digamos assim, sem ser pejorativo, mas estranho. Um bebê estranho, de fato. Eu me dou por gente desde os 2 anos de idade. Eu sabia que eu era alguma coisa, que eu era um ser humano, enfim. Mas eu não via as coisas como as pessoas viam. Eu tenho memórias desde os meus 2 anos de idade. Inclusive, com 2 anos de idade, eu comecei a guardar essas memórias porque eu levei um tombo na igreja. Colocaram o pé na frente para eu cair. Minha mãe nunca gostou que nós caminhássemos na igreja, que nós ficássemos dando show na igreja. Eu fui criada na religião evangélica. E meus pais sempre foram muito religiosos, muito conservadores, muito tradicionais. E eles passaram essa criação pra gente. E minha mãe sempre quis que nós nos comportássemos na igreja. Só que criança gosta de explorar o mundo. E eu tinha esse intuito também de explorar um pouco o mundo de um jeito um pouco diferente das outras crianças. E minha mãe me deixou andar um pouquinho. Eu aprendi a andar muito rápido, muito cedo, digamos assim. Eu não tive dificuldade de aprender a falar, não tive dificuldade de aprender a andar. Foi tudo bem precoce pra mim. Eu fui uma criança bem precoce. Eu nunca tive dificuldades cognitivas, assim, de fala, de aprendizado. Muito pelo contrário. Eu sempre tive muita sede em aprender, muita sede em aprender, muita sede em entender o mundo logo de cara. E minha mãe sempre achou interessante porque eu nunca gostei de engatinhar. Eu sempre quis me colocar em pé e seguir, como as outras pessoas. E minha mãe achava isso interessante em mim. Minha mãe até achava que isso poderia me prejudicar, porque normalmente o engatinhar fortalece os joelhos, né? Fortalece as pernas. E eu não queria engatinhar, eu queria já me colocar de pé. Então minha mãe sempre via aquele serzinho pequenininho, porque eu sempre fui pequena, eu tenho 1,52 m de altura. Então já dá pra vocês imaginarem o quanto eu sou pequena. Então, assim, minha mãe sempre achou interessante o fato de eu não querer engatinhar. Eu sempre queria andar. Então, aos pouquinhos eu ia me posicionando, me firmando nas mãos, né? E me apoiando nas paredes para tentar ficar em pé. Então, assim, eu aprendi a andar muito cedo e aprendi a falar muito cedo também. Eu sempre quis conversar de igual para igual com todo mundo. Por mais que eu fosse uma criança e ainda não tivesse noção, né, de fala ou de compreensão, eu queria estar conversando de igual para igual com os adultos, o que sempre deu um problema, porque adultos não gostam de conversar com crianças. E eu sempre tive esse entendimento de que os adultos não têm paciência com criança.
A criança quer aprender tudo, quer saber de tudo, e os adultos não têm essa paciência. Eu sou uma adulta que tenho total lembrança da minha infância, então eu normalmente quando vejo outra criança eu compreendo, às vezes eu me sinto até uma criança, porque eu tenho total ideia do que ela está passando. Porque a minha infância ainda está muito clara na minha cabeça, apesar de eu ter quase 40 anos hoje. A minha infância está muito plena na minha cabeça. E, enfim, inicialmente foi esse detalhe que demonstrou, né, para minha mãe que eu era diferente. Por aprender a falar muito cedo e por andar muito cedo também. E era engraçado porque eu sempre fui pequena, como eu disse, e me ver caminhando era engraçado porque era aquela bolinha caminhando. Enfim, quando eu fui crescendo, eu também percebia que eu tinha comportamentos diferentes. Porque, por exemplo, eu não conseguia lidar com outras crianças. Eu não gostava de lidar com outras crianças porque eu sempre achei as outras crianças barulhentas, birrentas, chatas. Eu me recordo, acho que eu tinha uns 4 anos, o meu pai estava comigo brincando e tinha uma outra criança mais ou menos da mesma idade. E eu me recordo que meu pai falou: olha, Sara, neném. Aí eu olhei assim e pensei, comigo, claro, porque não tinha como externalizar isso. Aí eu lembro que eu pensei o seguinte: não é meu. Tipo, né, como que eu vou olhar pra esse bebê se esse bebê não é meu? Não me pertence, não tem nada a ver com isso. Mas hoje eu entendo que meu pai só queria que eu interagisse com aquela criança. O que nunca me interessou. Nunca gostei de interagir com outras crianças. Eu sempre gostei de interagir com gente mais velha. Mas enfim. Eu sou uma pessoa negra, preta, como posso dizer, né? E sou indígena, porque também sou descendente de índios. Então eu sou cafusa, de etnia cafusa. E muito cedo eu tive contato com racismo, com violência escolar, enfim, muito cedo eu tive contato com a violência. Eu entendia que o mundo não era tão seguro assim, embora nunca pareceu me seguro o mundo. Então, eu tive acesso ao racismo com 6 anos de idade, eu tive acesso ao bullying a partir dos 8 anos. Eu tive problemas muito complicados na época de creche, de jardim. Eu sofri muita violência escolar por parte de professor, de aluno. Enfim, não foi tão fácil para mim estar viva hoje, porque eu tive muitos desafios e o meu objetivo sempre foi tentar sobreviver, assim como de muitas outras pessoas. Mas enfim, esse assunto de violência escolar, de racismo, essas coisas, nós vamos estar tratando em outros podcasts futuros. Não neste. Neste eu vou tratar única e exclusivamente sobre a questão de ser autista, de como descobrir, etc. Bom, desde bebê eu tinha insônia, sofria muito com insônia. A insônia me afetou também na vida adulta. Eu nunca quis tomar remédios para dormir, eu sempre achei que eu tinha que ter a capacidade de conseguir dormir sozinha. Eu inventei vários hobbies para tentar me ajudar no sono. Então, desde bebê eu sofria muito com a insônia. E minha mãe ficava apavorada porque eu me auto-ninava, que é balançar para frente, para trás, aquela criança que fica tem gente que chama de serrar, tem gente que chama de auto-ninar. Então eu me auto-ninava. E aquilo assustava muito a minha mãe. Eu me achava aquilo estranho. Eu sentava no bercinho, dobrava as minhas mãos e começava a me balançar. E minha mãe achava aquilo estranho. E era um modo de dormir. Mas, com o passar do tempo, aquilo também me acalmava, porque eu me sentia extremamente estressada, porque eu não gostava de estar naquela situação de criança. Eu achava um porre ser criança. E eu tinha pressa de crescer, eu tinha pressa de poder ter voz, de dizer o que eu estava sentindo. Então aquilo me irritava muito, estar presa a uma existência assim minúscula que é uma criança, né? Não é tão simples ser criança, é muito difícil ser criança. As pessoas não te escutam, as pessoas não entendem, as pessoas não se importam. Você tem que viver a própria sorte. Então não é fácil ser criança, é muito difícil ser criança. Então eu me autoninava com
como propriamente diz. E minha mãe fazia orações para tentar impedir aquilo, porque algumas pessoas falavam que era demônio, que eu estava sendo perturbada, mas é porque realmente eu sempre tive problema com insônia. Hoje adulta, eu ainda tenho problema com insônia, só que eu já tenho hobbies que me ajudam a dormir, como, por exemplo, musculação. Eu faço musculação, eu leio bastante, eu medito. Então, assim, esses hábitos que eu estou tendo hoje me ajudam a dormir. Academia, meditação me ajudam bastante. Enfim, quando eu estava na idade escolar, mais precisamente segunda série do ensino fundamental, eu fui conviver com outras pessoas, com outros alunos, não gostava muito. Eu sempre achei uma perda de tempo as dinâmicas escolares, a forçação de barra para a gente poder interagir com os alunos. Eu entendo perfeitamente que a escola tem esse papel de ensinar a gente a socializar, a interagir em grupos. Só que existem particularidades, como por exemplo a minha particularidade. Eu não gostava de interagir. Algumas pessoas falam que autistas têm dificuldade de interações sociais. Falando de mim, precisamente, eu não tinha dificuldades de interações sociais. Simplesmente não me interessavam. Não era dificuldade nenhuma. Eu sabia conversar com as outras pessoas, até porque aprendi a falar muito cedo. Eu sabia conversar com todas as faixas etárias, só que simplesmente não me interessavam. Eu não me importava com esse tipo de interação. Eu não queria fazer amigos, não é que eu não sabia fazer amigos, eu simplesmente não queria. Porque eu achava muito cansativo estar entre as pessoas, eu achava extremamente chato viver em coletividade, enfim. Então, acabou que eu sofri essa forçação na escola de ter que fazer trabalho em grupo, de ter que viver coletivamente obrigatoriamente. Embora aquelas crianças me davam no saco mesmo. Eram barulhentas, desinteressadas em aprender. E aquilo me irritava muito. E infelizmente sempre que eu fazia trabalho em dupla, em trio, em grupo, eu ficava responsável por todo o trabalho, porque só eu tinha interesse em fazer todo o trabalho. E começou um período em que os professores queriam punir a galera do fundão. Porque a galera do fundão sempre foi a galera mais bagunceira, que conversava mais. E eu sempre gostei de sentar na frente justamente por ficar longe de conversações paralelas e de perdas de tempo. E começaram a mudar a gente de classe, de sala, na verdade, né? De sala não, de onde sentava. Eu gostava de sentar na frente, então, para punir a galera do fundão, os professores começaram a colocar a galera do fundão na frente e a galera que sentava frente atrás ou nas laterais. E eu sempre fui muito resistente a mudanças. Hoje não sou mais tanto assim. Eu tive um tratamento de choque ao longo da minha vida, então hoje eu não tenho mais tanto isso. Eu não sou mais tão resistente a mudanças, muito pelo contrário. As mudanças são muito bem-vindas para mim hoje. Mas naquele tempo eram difíceis para mim. Eu não sabia lidar com mudanças. Eu odiava mudanças. Eu sempre gostava de usar a mesma cor. Eu sempre gostava do meu quarto organizado do mesmo jeito. Quando alguém entrava no meu quarto e mexia em algum objeto, eu já sabia que alguém mexeu ali. E eu me estressava muito. Eu ficava com explosões de agressividade. Infelizmente, eu tive muitos problemas em família por conta das minhas explosões de agressividade. Porque as pessoas não entendiam. Por mais que eu falasse, não quero mudanças, parece que mais motivavam os meus pais, né, a mudar meu quarto, a mudar a cor do meu quarto. E era extremamente estressante pra mim. Eu ficava muito mal. Mas infelizmente o problema era meu, né? A questão mental era minha. Ninguém sentia a minha dor, ninguém sentia os meus problemas. Até hoje é assim. Mas justamente por isso, por ninguém fazer as minhas vontades e por ninguém compreender as minhas dificuldades, eu hoje sei lidar com mudanças. Como eu disse, eu tive um tratamento de choque para poder suportar tanta confusão externa que me
deixavam extremamente agonizante, né? Em agonia, melhor dizendo. Então, assim, não foi fácil me adaptar a mudanças, mas hoje eu amo mudanças. As mudanças são bem-vindas na minha vida. Eu só não consigo ainda mudar de cidade, nem de país. Já tive a oportunidade de ir para outro país, de mudar de cidade, mas eu nunca quis porque ainda me dói extremamente. Eu gosto de estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar. E aos poucos vocês vão entendendo também porque que eu não tenho interesse nenhum em mudar de país e mudar de cidade, porque é ainda, eu acredito, uma das características ainda de ser autista, mas enfim. Então, quando começou essa mudança de onde sentar, as localizações de onde a gente tinha que sentar, e eu tinha que ir para as laterais ou tinha que ir para o fundo, óbvio, eu tinha explosões de agressividade inimagináveis. Era como se estivesse arrancando um pedaço de mim.